tudo bem? Vivemos num mundo de contrastes, não de absolutos. Um mundo onde uma coisa, por mais esmagadora que seja, é limitada por outra, que lhe serve de contrapeso. Como animais que somos, percebemos que a pura animalidade, a pura bestialidade é primitiva, crua demais para a nossa sensibilidade, que se desenvolveu muito. Então nós nos refugiamos no mundo das ideias, no mundo dos conceitos. O conceito e sua ampliação natural, o sistema, longe de mudar a natureza nua e crua das coisas, simplesmente torna essa natureza mais palatável para nós. Por isso o uso, desde priscas eras, da linguagem figurada, metafórica, para narrar a história. No fundo, está-se falando de coisas bem básicas, mas a linguagem profunda e simbólica parece dar a entender que não. No plano da sociedade humana, ocorre esse contraste em diversos níveis. No fundo, a sociedade humana não difere em seu, digamos assim, arcabouço de qualquer outra sociedade animal. Na luta nua e crua pela sobrevivência, alguns sobrevivem, outros não. Alguns são melhor adaptados ao ambiente, outros não. Só os fortes sobrevivem, etc. Não há como realmente fugir disso na esfera do mundo material. Mas como tal visão, tal modo de falar parece brutal demais, logo surgimos com uma linguagem mais amena, paliativa. Não é bem assim, há várias formas de adaptação, etc. De formas de força de adaptação. Não queremos, claro, dar a entender que incentivamos o devorar dos mais fracos pelos mais fortes. Ideias eugênicas ou coisas do tipo. É compreensível que seja assim. No entanto, a natureza segue o curso dela. E como o curso dela é o nosso, criaturas materiais, animais que nós somos, nós fazemos tudo o que as outras espécies fazem. E sim, só os mais fortes sobrevivem na natureza. Para mudar isso no plano mais básico, tu terias que criar ab ovo outra natureza. Boa sorte. Essa visão crua nos leva a encarar a sociedade como um agrupamento bem medíocre. De fato, a nossa essência, por assim dizer, não tem nada de idílico, de grandioso. O que tu vês na sociedade é um grupo de seres que usa uns aos outros como objetos, meios para um fim. Qual fim? No nível mais básico, a sobrevivência pura e simples. Em um nível mais elevado, a melhor adaptação da espécie, ou seja, a sobrevivência dos mais aptos. A sociedade de fato nos seleciona da mesmíssima forma que a natureza, independente de ser uma sociedade francamente eugenista ou não. Somos objetos uns para os outros, e somos melhores ou piores objetos. Pois esses outros querem e precisam saber o que esperar de nós. Não teriam como saber isso se fôssemos seres totalmente diferentes deles. A sociedade funciona assim. E sempre funcionou. Porque reconhecemos nos outros, nos nossos semelhantes, as mesmas características e as mesmas inclinações que temos em nós mesmos. Podemos assim prever e controlar nos limites do nosso poder o que os outros fazem e pensam. Como um indivíduo consegue respirar num mundo assim, onde ele está à mercê de sua implacável animalidade, nesse mundo de todos contra todos,
onde ele estará sempre sendo a vítima ou o predador de alguém. No caso do animal humano, a consciência, a inteligência dão a ele uma vantagem enorme, funcionando como a mais perfeita ferramenta na luta pela vida, na luta do todos contra todos. Da mesma forma que você é selecionado pela e na sociedade, o tempo todo você também seleciona a sociedade. A mesma seleção natural que ocorre no quadro geral ocorre ao nível do indivíduo. Então, quando se pensa que a visão puramente biológica do homem é crua demais, está se imaginando basicamente que o comportamento do homem há de ser negado em toto. Porque selecionar é o que qualquer homem mais faz na vida. Tu selecionas a parcela da sociedade cuja companhia tu queres. Ao teu nível também opera a lei da sobrevivência dos mais aptos. Apenas aqueles mais adaptados para viver no mundo tal qual tu o concebes são aqueles que recebem o privilégio da tua companhia. Os outros tu rejeitas. Então acontece aquilo, nós repetimos no nosso comportamento humano, demasiado humano, o que a natureza faz conosco no plano geral. Somos selecionados e selecionamos em contrapartida. É nossa vingança quando é contra, digamos assim, a crueza determinista da natureza. A forma que você tem de se livrar do fardo que a sociedade, que os outros representam, é aniquilando a sociedade, limitando-a parcialmente ou em todo. Como consegues isso? Sendo indivíduo, sendo único. A sociedade te esmaga, quer te esmagar. A sociedade te limita, quer te limitar, precisa te limitar. Você, no entanto, faz a mesmíssima coisa com a sociedade. Isso é interessante de se ver no mundo de contrastes, de contrapesos. Uma coisa limita a outra. Quando a sociedade, quando o mundo nos sufoca, temos o refúgio de nós mesmos, do nosso eu. Quando nos sentimos aprisionados em nós mesmos, num beco sem saída existencial, a sociedade funciona como um refúgio, uma fuga de nós mesmos. Assim, tudo ganha uma dimensão tolerável, porque é limitado, aniquilável. O homem teve uma grande vantagem do ponto de vista evolutivo quando emergiu, desenvolveu-se paulatinamente sua inteligência. Não apenas por garantir meios de sobrevivência em relação a um ambiente quase inteiramente inóspito, hostil. Ferramentas, proteção, agricultura, pecuária, etc, etc. Mas principalmente por permitir a ele se individualizar, paulatinamente, claro, mas sempre num nível ascendente. A inteligência permite ao homem antever qual será a rota mais fácil para o sucesso na existência. E se a sociedade é um jogo onde uns são meros objetos dos outros, são meros objetos para os outros atingirem um fim, quem mais consegue enxergar racionalmente a sociedade, enxergar a sociedade criteriosamente, mais facilmente consegue garantir para si a melhor parte de tudo. Isso já foi se tornando uma lei desde os primórdios da história humana. Como qualquer um que está minimamente familiarizado com ela sabe. Mais do que a mera luta para sobreviver, impõe-se no seio da comunidade humana a luta para o primeiro lugar, para o lugar privilegiado, para o primeiro posto, para ser o número 1. E o ser humano, muito embora haja desenvolvido sistemas que aparentemente lutam contra isso, colocando todos em pé de igualdade, na verdade sempre segue e idolatra esses poucos que chegam ao primeiro lugar, seja do que for. O mundo gravita em torno dessas figuras.
únicos entre únicos. Aí percebemos a nossa hipocrisia, né? Ao adotar o lugar comum de que somos todos iguais, quando tudo em nós anseia pela separação, pela unicidade. Precisamente porque é essa separação, essa individuação, que nos protege contra a força esmagadora da sociedade, do grupo à nossa volta, do grupo sobre nós. Então, o que a gente faz? O que nós fazemos? Vamos observando, coletando, cultivando pouco a pouco todos esses detalhes que nos separam, todas essas ínfimas coisas que nos caracterizam, ínfimas no plano geral, mas enormes para nós mesmos. E essas pequenas ínfimas coisas constituem nosso tesouro pessoal, porque são a marca da nossa unicidade. O que nos separa e nos protege dos outros. Não procures definir o que seria essa unicidade. Stirner não o faz. Tu sabes o que ela é, tua intuis. Ela prescinde de uma definição racionalmente precisa, impecável. Nessa via, aí chegamos ao egoísmo. Chega a parecer incongruente, né? Desnecessário, até inadequado falar sobre egoísmo, individualismo, em pleno YouTube, em plena rede social, onde ele parece impor-se, né, como a crença comum da esmagadora maioria das pessoas. Afinal, vamos convir, né? Convenhamos, aqui estamos no meio da guerra pelos likes, pelas visualizações, onde cada um tenta a todo custo chamar a atenção para a sua vida, suas opiniões, suas frases de efeito. Existiria uma demonstração mais palpável da natureza essencialmente egoísta do ser humano do que a chamada era do social? Afinal, o que existe por trás de toda essa hiperexposição de hoje, senão o desejo primitivo, mesquinho, de se garantir, de ganhar dinheiro, de sobreviver? As redes sociais nada mais fazem do que refletir ao nível do paroxismo aquilo que ocorre no mundo real. Como eu disse, nele existe essa luta incessante no mundo para se proteger, para se projetar, para ser alguém. Mas claro, apenas uma parcela ínfima da sociedade conseguia ou consegue tal destaque. O que as redes permitem é uma espécie de vingança universal, onde até aqueles menos, digamos assim, preparados para o jogo cruel da vida real, vêm à tona para se projetar, para garantir que também eles têm direito à existência. E adivinha só o que eles querem? O mesmo que todos os outros. O mais humilde defensor da mais humilde minoria quer, adivinha o que? Sobreviver, ganhar a vida, se garantir. Voltando à história humana, a luta do indivíduo para se projetar diante dos demais foi mais ou menos explícita, mais ou menos velada, mas sempre existiu, em qualquer época, e podemos crer, sempre existirá. Começou do modo mais banal possível, sendo chefe do bando, chefe da tribo, garantindo para si os melhores alimentos, as melhores mulheres, chegando ao nível das grandes figuras patriarcais, que se pretendiam representantes dos deuses ou de Deus na Terra. Claro, é de menos importância saber se tais figuras realmente criam, de fato ou não, em deuses. Por quê? Porque na prática, aqui na Terra, eles eram os deuses. Eles impunham sua vontade a todos. Eram obedecidos e eles eram idolatrados. Aí surge a dúvida se o rebanho humano, ao seguir e idolatrar essas figuras, não fazia simplesmente por medo, para emular os demais, ou por imaginar o quão bom seria estar no lugar daqueles potentados, daqueles deuses.
Não surpreendentemente, em vários sistemas religiosos, a recompensa final para o crente é libertar-se em absoluto de todas as amarras humanas. Ser quase um Deus, portanto. Embora tais sistemas hajam se desenvolvido como verdades a serem partilhadas entre grandes grupos, alguns aplicáveis à humanidade inteira, como o cristianismo, alguns modos de ver o mundo se restringiram desde sempre a serem nitidamente elitistas, para poucos, privilegiando o culto dos grandes homens, dos homens mais fortes, melhores que os outros, os nobres, os aristocratas. Numa civilização como a romana, por exemplo, era uma questão de distinção notável se destacar dos demais. Não por amor à nação, mas por amor ao próprio ego. Para Júlio César, ser Júlio César, ser aquele diante de quem todos se calavam, se curvavam, valia mais que conquistar 1000 galhas. O mesmo vale para todos os outros potentados da época de Roma ou da Líris. Vejamos, por exemplo, a filosofia de Platão, a sua Politeia, e percebemos que ele também, a seu modo, digamos, mais humanista, reconhece a preponderância de uns sobre outros. A República de Platão é governada por sábios, por homens mais inteligentes, melhores do que os outros. Se nós acharmos que com a prevalência do cristianismo sobre as civilizações ocidentais isso mudou, basta olhar atentamente para a Igreja Católica. Ali está presente o culto do grande homem, como em poucos lugares. Agora tu podes me perguntar, isso aqui é uma apologia dos grandes homens? Muito longe disso. Eu uso os grandes homens idolatrados pela história como exemplo de unicidade, mas eu não os idolatro. Na verdade, eu me previno contra todos eles, porque eu sou único como eles. Eu já disse que a nossa individualidade nos protege contra a força esmagadora da sociedade, e ela também nos protege contra todo o resto, contra os outros e contra as características dos outros que nos anulam, que nos aniquilam. Aí tu pensas num talento, num gênio como Tolstói, que é idolatrado por tantos, por várias razões, e tu podes lê-lo e constatar tu mesmo o grande escritor que ele era. Mas racionalmente tu não tens qualquer razão para idolatrá-lo, ou se sentir inferior a ele, te sentires inferior a ele. Ele usou suas circunstâncias pessoais para desenvolver seu talento de escritor. Tu podes usar teu talento para qualquer outra coisa que vejas como desejável. Ambos, tu e o gênio literário, estão no mesmo plano. Ele não é a princípio superior a ti, a não ser que tu queiras acreditar nisso. É o que a grande maioria faz com os grandes homens. Mas eu me policio contra isso. Tolstói, Platão, Júlio César, Kafka, Juscelino, todos estão no mesmo plano que eu. São únicos como eu. A menção de Tolstói é pertinente porque essa é uma das figuras mais contraditórias da história. Ao mesmo tempo que combate abertamente o culto da personalidade do grande homem, achincalhando Napoleão Bonaparte, como ninguém jamais tinha feito, no seu épico, na sua maravilhosa obra Guerra e Paz, Voina e Mir, Tolstói tornou-se ele mesmo um grande homem, um guru, uma figura quase messiânica na Rússia pré-revolução de 1917. Seu texto sobre Napoleão é absolutamente brilhante, mas quando o lemos é prudente nos prevenir contra a idolatria ao seu autor também, ao autor do texto. Tolstói ansiava em seu coração por uma espécie de cristianismo prático que nada tinha a ver com as cerimônias intermináveis, com os rituais, os artificialismos, né? E voilà, o culto à personalidade presente, né, na igreja tradicional, na igreja cristã tradicional. Mas acabou tornando-se ele mesmo, Tolstói, graças ao seu ego enorme,
uma figura messiânica, um Spuk. O mesmo pode acontecer com qualquer grande homem. Aliás, o mesmo acontece. Temos, ou melhor, podemos usar nosso ego contra deles. Assim não temos por que nos sentirmos esmagados em sua presença, já que eles partilham todas as características básicas conosco. É parte do ideário moderno um chavão comum. Cada um é cada um. Isso é verdade, mas quando se diz isso, evidentemente, logo a seguir é necessário juntar alguma platitude politicamente correta com o fito, com o intuito de não se soar egoísta, individualista. E o divertidamente irônico das redes sociais é que todos tentam se individualizar enquanto fingem se preocupar apenas com o social, o grupo, o coletivo, etc. Todos adotam chavões de alguma causa maior que o indivíduo para se fingirem antenados com o mundo e preocupados com o futuro da humanidade. No entanto, lá no fundo, que não é tão fundo assim, só importa mesmo a garantir a sobrevivência no aqui e no agora. Foda-se o futuro da humanidade. O mundo descrito por Stirner é um mundo no qual tu tens duas opções: lutar pelos teus interesses ou lutar pelos interesses de outros. Note que eu não disse dos outros, eu disse de outros. Por que essa distinção? Os interesses dos outros são os teus interesses. Os interesses que tu partilhas com todo o resto da humanidade. Os interesses de outros podem não ser, e constantemente não são os teus interesses. Certo? Esse é um mundo de todos contra todos, em que basicamente o momento em que teu ego não está satisfeito é porque ele está subjugado à vontade de outrem. Uma realidade na qual tu podes distinguir aqueles elementos, aquelas características básicas que te diferem, que te isolam dos demais. E pouco importa nessa realidade como tu defines o ego, o eu. Ainda que tu definas o eu como um construto social, como uma ilusão, como vão fazer certos filósofos modernos, ou os budistas, a perspectiva continua válida, pois se está falando de uma realidade material, física, biológica mesmo, que ninguém pode negar. E se o eu, o indivíduo, é uma ilusão, então é uma ilusão que afeta todos os seres humanos concomitantemente. Se é uma coisa que afeta a todos nós concomitantemente, nós podemos partir do princípio que é a nossa realidade. Na prática, é a nossa realidade. Nós não podemos fugir disso. Certo? Então nós partimos do princípio que o eu exista, ainda que em última análise não possamos defini-lo adequadamente, nem provar terminantemente que existe. Certo? Tu sentes a tua individualidade, tu sentes o teu eu. Para ti, na prática, não conseguir definir isso é de somenos importância. Então, nesse mundo bem real, aqui, onde estamos vivendo, observamos ab ovo essa luta desesperada pela sobrevivência. E esse acúmulo gradual de experiências, de sensações, de vontades e de dons que nos individualiza e que caracteriza aquilo que Stirner chama de único, einzige. Esse único vai ser apresentado pouco a pouco, conforme emerge, se desenvolve, se cristaliza sua consciência, sua inteligência, a um mundo de únicos, que percebem sua conexão intrínseca
comum à sua volta, com os demais. E a necessidade de se apegar aos outros para garantir a sobrevivência no plano mais básico mesmo. Longe de ser uma negação do egoísmo, a sociedade surge como uma confirmação dele ao nível da totalidade. A garantia da manutenção dele, a garantia da conservação dele. Desenvolvendo-se assim vários planos, níveis ascendentes, por assim dizer, a família, o clã, a tribo, a nação, o Estado, a humanidade. Em cada escala, a preponderância do indivíduo vai sendo garantida, ao mesmo tempo que, por conveniência, adotam-se crenças que procuram enfatizar o quanto o ser isolado é dependente dos demais. Mas o indivíduo quer se individualizar, seja como gênio ou seja como mártir, seja como o homem mais rico da terra ou como o mais miserável. Sim, até na nossa miséria absoluta, somos únicos, queremos ser únicos, o mais infeliz de todos, o mais miserável de todos. Em algumas civilizações, como a chinesa, cristalizou-se na visão geral da submissão do indivíduo ao coletivo, ao todo. Mas engana-se quem pensa que o egoísmo está morto ali. Basta pensar na lendária figura do mandarim. No decorrer da história da evolução dos diferentes grupos humanos, das famílias, as grandes civilizações, foi ganhando cada vez mais espaço esse modo, digamos, asiático, oriental de ver as coisas. De tal forma que, hoje em dia, a postura de um Júlio César parece arcaica, eco de um mundo primitivo, esquecido. No entanto, lá no fundo, que eu já disse, não é tão fundo assim, continuamos vivendo no mesmo mundo de sempre, o único que existe. Assim, enquanto finge respeitar a supremacia do coletivo, qualquer pobre diabo vê a si mesmo como Júlio César. E faz questão de partilhar essa visão, de modo mais ou menos escancarado, através da internet. Aqui vale mencionar uma questão interessante. É um lugar comum na literatura moderna a questão de que a sociedade esmaga o indivíduo e não lhe permite qualquer liberdade real. A própria ideia de que o indivíduo só pode ser pensado a partir da sociedade, sendo nada além de um construto social. Daí surge um desespero existencial, nihilista mesmo, que vê o homem apenas como títere de forças além de sua compreensão, além de seu poder. Uma visão que dá nascença a gênios como Samuel Beckett, Franz Kafka, H.P. Lovecraft, Thomas Bernhard, Cioran. Se você ler a obra desses grandes escritores, eu sugiro que você o faça, porque são realmente geniais, tem a impressão de que nada resta ao indivíduo senão o desespero mais puro, absoluto. Uma vez que ele é alvo de forças muito além de sua compreensão, forças que o esmagam, tolhendo-o de qualquer vestígio de liberdade. Se conseguir ver nas entrelinhas, entretanto, você vê que todos esses gênios já encontraram a saída para o dilema existencial em que aparentemente se encontram. Na sua própria obra, no seu próprio ato criador. Ao criarem, né, ao se individualizarem, esses autores já se isolam, querendo ou não, dos outros. Então é questionável eles não perceberem que o simples gesto criador, a simples separação como artista, né, já nega, já aniquila a sociedade que sufoca,
que oprime o próprio autor, né? Pense no escritor como Kafka, seu herói, preso numa situação insolúvel. Kafka talvez nunca tenha tido tempo de refletir sobre isso, mas ele achou para si mesmo a saída mais conveniente possível para o vácuo existencial do homem moderno e para o absurdo de ainda se prender ao fardo que a sociedade impõe ao invés de simplesmente se matar. Mas Kafka nunca se matou, o que mostra que havia algo aqui na Terra por que ele deveria lutar. De fato, como havia. Sua maravilhosa, genial, realmente genial obra. O mesmo se aplica a todos os outros escritores adeptos do desespero existencial. A célebre afirmação de Kafka de que nada podemos fazer aqui na Terra é bem dramática, né? Soa bem num palco. Mas evidentemente ele sabia lá no íntimo que podemos fazer quase tudo. E podemos também aniquilar tudo. Na verdade, nós já fazemos isso automaticamente pelo simples fato de criar, de escrever. Kafka já se isolava dos demais de forma definitiva, já se protegia, já encontrava um sentido para a sua vida através da sua obra. Que ele haja ou não entendido isso é outra história. Sucumbir ao desespero existencial é uma escolha tua. E se não tomas cuidado, isso pode se tornar uma crença, um ideal, digamos assim, um vício também. Acredito, não dá prazer ser pessimista. E o interessante é que até aí, até no limiar do desespero, nosso ego entra em ação. Até no desespero queremos ser únicos. Até no martírio, religioso ou não. Da mesma forma que as religiões fornecem ao nosso ego esse consolo de sermos diferentes, de sermos especiais, os bons, os justos, etc. A visão de nós mesmos como vítimas de um destino cruel e inexorável também fornece ao nosso ego, se não outra coisa, ao menos o consolo de sermos mártires da existência. Os mártires da existência. Como vê, não tem saída. Como grandes homens ou como homens medíocres, como indivíduos únicos ou como parte do rebanho, como homens ou como números. Sempre buscamos nos individualizar e o fazemos mais ou menos conscientemente. Não creio que haja alguma saída disso, porque a natureza nos fez assim. Nossa consciência não foi colocada num passe de mágica na nossa cabeça. Ela desenvolveu-se paulatinamente como um instrumento a mais na luta cega pela sobrevivência. Então fomos feitos assim, evoluímos assim e somos assim. Eu não creio que vá existir um dia no qual a raça humana adquirirá uma feição totalmente nova. Um futuro utópico, digamos assim, onde as pessoas estejam totalmente ajustadas, felizes, todas absolutamente contentes, satisfeitas com o mundo tal qual é. Ou as pessoas livres do egoísmo, livres dos impulsos mais básicos, todas se guiando apenas pelo bem coletivo, pelo bem dos outros, por uma causa maior. Eu não consigo conceber um mundo assim, certo? Muito embora na literatura é perfeitamente possível desenhar isso. Na realidade material em que nós vivemos, eu não consigo conceber um mundo assim. Até porque a minha preocupação, né, é essa ínfima porção de carne e osso que eu chamo de mim mesmo. Garantir sua preservação num mundo que me parece real até demais. Nesse mundo eu vejo, eu observo, antes de mais nada, uma luta incessante pela sobrevivência e vejo que alguns se sobressaem aos demais nessa luta, nessa arte. Não tenho como condená-los.
Eu defino a minha individualidade, minha unicidade em oposição a todos os outros. Não é que eu queira matá-los ou aniquilá-los, longe disso, eu preciso deles. De um modo bem real, eu não posso ser eu mesmo sem os outros para servir de contraste. Eu sou o objeto deles e eles são meus objetos. Certo? Os outros, a sociedade, minha família, o grupo a que eu pertenço, seja lá qual for o grupo a que eu pertença, meu país, etc., estão aí para limitar meu egoísmo, para impedir que eu me torne escravo dele, escravo de mim mesmo. Assim, né, a conclusão a que eu chego é que não existe oposição lógica possível à defesa do egoísmo, mais especificamente do modo como é apresentado por Stirner. Não um egoísmo com E maiúsculo, mas egoísmo de modo natural, racional, prevalência dos meus interesses sobre todos os demais. Especificamente quando se observa que há limites naturais para o meu egoísmo, especialmente o meu poder. O que eu posso fazer na Terra? O que está em meu poder fazer. Não é um direito natural que me é concedido pela sociedade, por quem quer que seja, fazer isso ou aquilo, ser livre, ser escravo, etc. Mas tenho poder para ser livre, para fazer isso ou aquilo, para comprar uma casa ou escrever um livro, conquistar a confiança de um grupo ou de um país, e exerço esse poder de acordo com a minha conveniência. A relação que eu estabeleço com os outros, nesse plano mais consciente, elevado, é pura e exclusivamente de conveniência. Tenho inclinações naturais a gostar da minha família, por exemplo, meus pais, minha esposa, meus filhos, mas só me prendo a essas pessoas no limite dos meus interesses. Uma vez que a família se torne um entrave à consecução de meus objetivos, adeus à família. Não obedeça ao mandamento que me diz: ama a tua família. Minha relação com meus familiares é natural, não imposta de fora. Assim, eu amo minha mãe, mas minha mãe não sou eu. E ela também não é tudo na minha vida. Sem minha mãe, eu continuo sendo eu. Sem mim, minha mãe continua sendo mãe. Mãe de seus outros filhos. E continua sendo um indivíduo também. A mesma relação de conveniência que ocorre entre eu e minha família se reflete nas outras escalas. Nesse sentido, pouco importa qual tipo de governo, por exemplo, que existe no meu país. Isso é uma coisa que não está em meu poder decidir. Só me interessa qual o grau de liberdade que esse governo me concede para buscar meus interesses e não o dele. Posso ter um grande grau de liberdade de acordo com o meu poder numa ditadura e nenhum grau de liberdade, de novo, de acordo com o meu poder, numa democracia. Eu posso defender uma forma de governo de forma teórica, à vontade, no mundo dos conceitos. Mas na prática nada muda muito na essência. Então a tendência racional é deixar essa questão para outros. De novo, questão de conveniência. Um espírito verdadeiramente livre não aceita nem a prisão de si mesmo, de seu próprio corpo, nem as prisões que outros tentam impor a ele. Se nossa mente serve como um cerceador natural da nossa animalidade, tanto melhor. E se nossa animalidade serve como o limite natural da nossa mente, da nossa imaginação, dos nossos devaneios, melhor ainda. O mundo tal qual ele é, me agrada e é conveniente para mim. Ao contrário da esmagadora maioria das pessoas. Não quero fingir descontentamento, eu não quero salvar ninguém, nem mudar o mundo. Gosto de ter um chão sobre meus pés, um chão bem duro, bem real. Gosto de estar preso a esse mundo material aqui. Gosto de pensar que não podemos ter o céu, um mundo ideal, mas ao menos termos alguma coisa. Nós temos a liberdade que o nosso poder nos concede.
E nós podemos nos ver livres de todas as amarras no campo teórico. Vamos assim, muito embora nós estejamos presos à nossa matéria, certo? No campo teórico, pelo menos, nós não somos obrigados a adotar nenhum conceito absoluto, nenhuma verdade, nenhuma ideia absoluta que esteja acima de nós mesmos, da nossa conveniência. Muito embora sempre vai existir ideias, sempre vão existir conceitos que nós vamos usar na nossa vida, e sempre vão existir os spooks, os fantasmas, nós não podemos nos livrar deles, nós temos que usá-los de acordo com a nossa conveniência. Simplesmente isso. Não deixar que eles se tornem maiores que nós mesmos. Não que a gente nunca vai poder, não que a gente jamais vai conseguir fazer com que eles deixem de existir por completo. Se esse mundo tal como ele é tão desolador quanto parece tão pouco humano, né? Jogo de vítima e predador full time, o que eu posso fazer a respeito? Não fui eu que o fiz assim, cabe-me aceitá-lo como é ou desistir dele. Meu egoísmo me diz para aceitá-lo enquanto eu tiver poder para defender o que me é conveniente aqui. Quando eu não tiver mais esse poder, pereat mundus. Não se perderá lá muita coisa. Obrigado por tua atenção.